ar a conversa de redação com Eduardo Costa, Júnior Moreira, Edilene Lopes e o cientista político Malco Camargos. E também a sua participação ouvinte da Itatiaia por meio do WhatsApp do jornalismo 999967074. O presidente Bolsonaro desembarca daqui a pouco em Belo Horizonte, Eduardo Costa, para anunciar a privatização do metrô. Será que dessa vez vai? Bom dia para você. Um bom dia para todo mundo. É nosso dever e nosso costume receber bem. Vamos receber o presidente com todo o respeito, torcer para que dê certo o centro de vacinas, que é uma parceria envolvendo vários órgãos, e a gente sabendo que ali pode estar a inteligência da criação da vacina e a nossa FUNED produzindo. Isso é uma bênção para o futuro. Quem sabe, primeiro eu não pretendo assistir outra pandemia, mas quem sabe se vier, que a gente tenha condições de fazer a nossa própria vacina o mais depressa possível. E independentemente disso, tem muitas outras vacinas que nós precisamos para sobreviver. Então, ótima notícia. Quanto ao metrô, meu discurso todo ouvinte da Itatiaia conhece. É bom saber que tem alguma coisa sendo feita. É lamentável que os prefeitos da região metropolitana, notadamente os mais interessados, BH, Contagem e Betim, não estejam integrados nesse esforço. Mas palmas para o governador, para o presidente, e se der certo, ótimo. Se não der certo, para quem está frustrado há 30, 40, 50 anos, mais uns 3 não vai doer. Eu insisto, essa história de que o dinheiro deveria ser investido todo na obra e não na quitação do passivo da CBTU, a mim não convence. O melhor mesmo é pagar as contas para ver se aparece algum interessado e a gente tenha metrô de verdade no futuro. E aí, Júnior? Pois é, Kátia, bom dia para quem está chegando agora no Jornal da Itatiaia. É importante demais uma visita do presidente. É lógico que a Edilene até trazia esse dado um pouco mais cedo na coluna dela, né? São 3 vezes já que o presidente vem, né? Em pouco tempo. É lógico que as pesquisas de bastidores, né? E isso acontece muito no mundo político. O professor Malco sabe disso. Os políticos contratam pesquisas ali para se brifarem, né? Para ver para que lado vai, qual caminho vai tomar. E algo ali deve ter chegado para o Bolsonaro. Olha, ali em Minas Gerais o negócio está meio complicado, você precisa ir lá mais vezes, precisa fazer alguma coisa por lá. E já pensando nas eleições de 2022, não tem jeito de fugir disso. É uma visita importantíssima, tão importante que a Itatiaia deslocou 3 repórteres para lá, entre eles o nosso principal âncora, o Eustáquio Ramos, está lá acompanhando a visita. É importante também os anúncios, metrô e vacina, 2 temas importantíssimos, né? Um em nível mundial, um nível global, e aí Minas Gerais, se isso tudo mesmo acontecer, a gente vira ali um hub, um polo de produção de vacina, que é muito importante, e o metrô que a gente anseia há tanto tempo, né? Tomara que as promessas não sejam apenas eleitoreiras, promessas de campanha, e que realmente se concretizem, e a gente precisa torcer para que isso aconteça, né? Só fazer uma observação aqui, Edilene, que o Bolsonaro vem para tratar dessa questão do Centro Nacional de Vacinas, mas aqui em Belo Horizonte já tem o CT Vacinas, que é da UFMG. Edilene, você trouxe na coluna bastidores da visita do presidente à BH, e agora, o que mais você pode incrementar para a gente de informação? Bom, Kátia, a vinda do presidente Jair Bolsonaro, conforme nós dissemos mais cedo, é a 3ª em um mês aqui a Minas Gerais. Ele foi primeiro a Uberlândia no dia 31, no noroeste do estado, na cidade de Arinos. Ele voltou há cerca de 2 semanas e agora vem em Belo Horizonte. Haverá um clamor dos apoiadores do presidente, que vão se concentrar daqui a pouco na cidade administrativa, para que ele volte à capital mineira ou alguma cidade da região metropolitana para fazer a tradicional motociata que ele tem feito em todo o estado. E a expectativa que ele tem feito em todo o Brasil. E a expectativa desses apoiadores é que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro volte em breve. É claro que ele tem um olhar específico relacionado também às eleições, como todos os presidenciáveis têm aqui para Minas Gerais. Nós somos o 2º maior colégio eleitoral do Brasil, ou seja, tem muito voto aqui em Minas Gerais, e Bolsonaro tem dito sempre aí nas últimas entrevistas que considera a possibilidade, tem sido aconselhado a ter um vice aqui de Minas Gerais. Aqui é um território onde há também outro pretenso candidato à presidência da República, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, que tem apoio de muitos prefeitos aqui, tem apoio também de boa parte, grande parte da bancada federal. Então é claro que Jair Bolsonaro tem que ter uma atenção específica em relação a Minas Gerais. Então ele tem vindo bastante, vai vir muito mais, na verdade irá, né, Kátia? Eu tô com aquela coisa que eu falo vir como se eu estivesse em Minas. Tem hora que eu esqueço que eu tô aqui em Brasília. Mas é uma importante região para ele.
E ele vai se encontrar com a FIENG, né? Aceitou o convite do Flávio Rosco e conforme nós adiantamos, ontem à noite ele vai almoçar com vários empresários, estarão nessa agenda, vários industriais mineiros. O governador Romeu Zema, ele alterou a agenda dele e aceitou esse convite. O Flávio Rosco já queria isso há muito tempo e finalmente o presidente aceitou e disse que fez muito gosto. Eu conversei com interlocutores, ele fez questão de alterar a agenda dele, porque sabe também da importância de falar com o setor econômico de Minas Gerais, né, Kátia? Pois é, professor Mauro Camargos, antes de te convidar aqui para já comentar esse primeiro assunto, vamos acionar a repórter Fernanda Viegas, que acompanha o desembarque nesta manhã do presidente Bolsonaro em Belo Horizonte. Fernanda. Oi, Kátia. A expectativa está altíssima para a chegada do presidente. Ele deve realmente desembarcar por volta de 9 horas da manhã. Esse cronograma não foi alterado de acordo com a concessionária que administra o terminal, a BH Airport. Por aqui, cada vez mais chegam apoiadores do presidente. Inclusive, os que chegaram agora, por último, já trazem um megafone, estavam gritando palavras de ordem, de apoio ao presidente e repetindo aquela frase que ele costuma dizer: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E eles também valorizando a Polícia Militar que está por aqui. Primeiro eles passam do estacionamento para uma revista com a Polícia Militar, onde as bolsas são olhadas, verificadas. Depois o Exército Brasileiro é quem verifica se tem alguma coisa de metal, algum objeto que não pode ser utilizado para esses apoiadores. Agora vale destacar que eles têm uma visão melhor do que a nossa da imprensa. Os apoiadores têm um cercadinho que é bem na frente do terminal do edifício de apoio, o antigo Terminal 3. O presidente vai sair desse terminal e eles já vão ver o presidente de cara e de frente. Eu estou no cercadinho de lado, a imprensa está de lado, bem no cantinho, bem, vamos dizer assim, deixada de lado. De fato, a nossa visão não é privilegiada quanto ao terminal. Para retirar os carros aqui da frente, agora sim a gente tem uma visão aberta, mas a gente está mais distante do que os apoiadores do presidente. Por aqui, movimentação intensa das autoridades de segurança, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, também a Aeronáutica está por aqui, o Exército Brasileiro, o SAMU e a Polícia Militar e também os cães. Não tem nada acontecendo de anormal por aqui ou fora daquilo que seria o adequado, o interessante, tudo pacífico. As pessoas de verde e amarelo, a expectativa é altíssima para a chegada do presidente. Tomara também que ele fale aqui com os apoiadores e com a imprensa. Ele recebeu um presente hoje, ganhou um quadro de um apoiador, era uma pintura do presidente Jair Bolsonaro em cima de um cavalo, remetia a Dom Pedro I, né? E o apoiador que trouxe esse quadro conseguiu dar para o Exército e parece que sim, o presidente vai receber esse presente. Tem um outro apoiador aqui que parece muito com o presidente fisicamente e está usando inclusive uma faixa de presidente. Vamos movimentar ainda a nossa reportagem desse assunto, que é a vinda de Bolsonaro a Belo Horizonte. Vamos acionar agora o Eustáquio Ramos, que está na cidade administrativa. Eustáquio. 8 horas e 51 minutos, Kátia Pereira. Aqui na cidade administrativa, aumenta o movimento para o evento que vai participar o presidente Jair Bolsonaro às 10h30. E o que chama atenção é a presença já de apoiadores do presidente Bolsonaro. Algumas pessoas vestidas de verde e amarelo já estão aqui na cidade administrativa, claro, dentro de uma área reservada, não próximo ao palanque, ao palco onde vão ficar as autoridades, o presidente Jair Bolsonaro, mas há sim apoiadores aqui, também com bandeiras do Brasil. Muita movimentação de segurança, imprensa chegando e informação de que depois da cerimônia aqui na cidade administrativa, às 10h30, em que o presidente vai sancionar o projeto de destinação do dinheiro para o metrô de Belo Horizonte e pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas da UFMG, ele vai almoçar com o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas, Flávio Rosco, na sede da FIENG, no bairro Funcionários. Presença também do governador Romeu Zema neste almoço. O que chama atenção também aqui nessa cerimônia em que vai participar o presidente Jair Bolsonaro é que, como disse o João Felipe Lolli agora há pouco, nenhum representante da Prefeitura de Belo Horizonte foi convidado para participar. Mas aqui na cidade administrativa o movimento vai aumentando, mas tudo dentro da normalidade, tudo dentro do previsto. O evento será no vão livre do prédio Tiradentes, onde fica o governador Romeu Zema, o governador do estado. Havia uma informação de que somente 30 ou 50
participantes iriam acompanhar a cerimônia, mas 100 cadeiras foram posicionadas aqui, o que indica que o número de convidados será muito maior, além dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estão numa outra parte aqui do vão livre e também vão acompanhar essa cerimônia. Kátia Pereira. Vamos então agora chamar aqui o Malco Camargos, professor, para arrematar esse primeiro assunto para a gente. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. São vários fatos que têm que ser tratados aqui, né? Primeiro, sobre essa informação que a repórter Itatiaia trouxe da organização do embarque do presidente, o que é prioritário para ele, ou seja, os seus apoiadores, aquele grupo, o núcleo duro, aquele grupo que apoia muito o presidente, tem um privilégio, tem uma prioridade na relação da ação do espaço para que tenham mais contato com o presidente. A imprensa, que leva o que diz o presidente para todo o Brasil, fica em segundo plano. É bom também falar porque 3 vezes em Minas Gerais nos últimos tempos, como bem trouxe a Edilene Lopes, são 2 os motivos. Um primeiro, ela própria trouxe o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, mas também um outro exemplo é muito importante. Minas representa a síntese do Brasil. As contradições que existem no Brasil também existem em Minas. As desigualdades que existem no Brasil também existem em Minas. Por isso, é dito no imaginário político que o candidato para ganhar a eleição no Brasil precisa de ganhar em Minas. E esse é o esforço que o Bolsonaro está fazendo, então, de usando Minas para testar a sua popularidade e sua capacidade de reação. Por fim, temos que comemorar, sim, a vinda dele para anunciar 2 coisas importantes, né? Dinheiro para o metrô, que não necessariamente será investido diretamente nas obras e na ampliação do metrô, mas sim, primeiramente, para liquidar as dívidas da CBTU e permitir a sua privatização, e uma pedra fundamental do lançamento do centro de vacinas. O mais importante é poder receber de novo este presidente ou outro que tiver eleito a partir de 2022 para inaugurar esses empreendimentos, essas estruturas que estão sendo lançadas hoje aqui na capital. Em entrevista a Itatiaia, o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete Edilene, confirma que os 800 leitos de UTI criados durante a pandemia vão ser mantidos aqui em Minas Gerais. Pois é, Kátia. Ontem eu entrevistei o secretário, aliás, a agenda estava corrida no Congresso, eu andei 2 quilômetros a pé, porque era mais fácil ir a pé do que ir de carro, só para encontrar o Fábio Baquerete. Foi uma excelente entrevista, ele disse que conseguiram uma solução, ele e a bancada federal mineira conseguiram uma solução. Os recursos para manter esses leitos virão do projeto dos precatórios, que deve ser aprovado no parlamento, gerando mais de R$1 bilhão para manter vários leitos que foram criados na pandemia em todo o Brasil e também em Belo Horizonte. Foram 6 minutos de entrevistas e muitas manchetes, né? Ele adiantou a questão das vacinas, falou sobre a vacinação do pessoal idoso, que é até janeiro, e da saúde, que será durante esse mês todo, aí até o final do mês que vem, será possível vacinar todos com a 3ª dose, a dose de reforço, e o mais importante, que é uma bandeira da Rádio Itatiaia que nós temos aguardado, que é a criação desses 800 leitos. Então, a solução virá desse projeto dos precatórios, que deve ser aprovado na Câmara Federal e também no Senado. Tem um empenho da bancada mineira para isso, Kátia. Oremos para esse dinheiro vir de fato e esses leitos permanecerem, porque é uma necessidade de primeira ordem, né? Pois é, Eduardo, os leitos dependem dos precatórios. Qual que é a sua expectativa? O importante é lutar. E se tem um legado, olha a palavra, que a pandemia vai deixar, é esse. Nós não podemos voltar àquela situação histórica de falta de CTIs. Recentemente, o prefeito Calil já assinou com a Santa Casa e com o Estado um acordo para manutenção de leitos na Santa Casa de Misericórdia, que é o grande hospital público do Brasil. Tomara que o Baquerete seja bem sucedido. Nós da Itatiaia vamos cobrar, não podemos admitir, daqui para frente, sem pandemia, falta de CTI para quem está precisando de um respirador, como historicamente aconteceu nesse estado. Essa é uma pauta prioritária aqui no jornalismo da Itatiaia, né, Júnior? Pois é, Kátia, e eu não esperava outra coisa, porque 800 leitos a mais para cirurgias eletivas é o mesmo do que a gente estava lá atrás. Sabe por quê? É o mesmo que voltar antes da pandemia, porque o que está de represado, de gente que está precisando fazer cirurgia, de pessoas que ainda não tiveram diagnóstico de câncer, por exemplo. Ontem mesmo eu li um estudo do INCRA, a quantidade de pessoas que estão com câncer e não sabem que estão por causa da falta de diagnóstico, por causa da falta de exames. Ou seja, esses 800 leitos é só deixar mais ou menos como estava lá. A gente ainda vai sofrer muito com falta de leitos, mas vai dar uma organizada e vai deixar a gente meio que no limite durante um tempo aí. Não é isso, professor Malco? Exatamente, né? Já conversamos muito sobre o resultado da pandemia, tem muita coisa negativa, mas talvez uma
um alento, seja uma correção de um déficit estrutural da saúde do Estado, e quase que isso aconteceu, a possibilidade de não mais corrigir esse déficit, e o anúncio do secretário que os leitos serão mantidos é um alento para os mineiros. Agora, como bem disse o Júnior, a demanda está represada e a situação continuará complicada por um bom tempo, ou seja, o investimento em saúde tem que ser constante e cada vez maior por parte do Estado. Pois é, gente, vamos embora então? Vamos para mais esse dia aí de cobertura jornalística? Vamos embora. 8h50. Eduardo Costa quis acrescentar alguma coisa? Não. 8h59, final do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira.